uma música de Rita Lee faz muito sucesso no show que Elis Regina está fazendo no Canecão Rio. Alô, alô, Marciano. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. A variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Alô, alô, Marciano. A crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. Vila se foi a motomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque Muito bem, pessoal, voltamos. Olha só, eu trouxe para vocês uma música que vai falar muito sobre o nosso atual contexto de guerra, né? Nosso contexto geopolítico aí, né? Que está em todos os noticiários, né? Eu tinha que trazer essa aula, eu até demorei para fazer essa aula, porque, gente, foi bem difícil organizar um material que não fosse superficial ou que não fosse muito técnico, sabe? Assim, muito... Eu sei que a temática da guerra em algum momento cairia na prova, inclusive já caiu na última prova agora aplicada pela FGV no concurso público no estado do Amazonas. E aí caiu justamente quais as consequências, né, da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, veja bem, eu sabia que esse tema, em algum momento, ele chegaria, mas eu não sabia como eu ia trazer esse tema de uma forma mais leve para vocês. Então, nada melhor do que trazer a literatura para falar sobre a experiência coletiva da guerra e também essa música, né, da Rita Lee com a interpretação da Elis Regina para falar da guerra e também satirizar, né? Porque, na verdade, gente, não sei se vocês repararam, mas lá no clipe, né, ela está satirizando a situação de guerra, essa situação, essa experiência coletiva, né, da guerra, da crise econômica, ela está satirizando. Por quê? Ela está lá no telefone falando, oh, nossa, né, que pena, está todo mundo em crise, ai, tá muito ruim. Mas, assim, a vida dela continua um luxo, continua tudo bem. Então, nós temos o privilégio aí de algumas classes dentro dessa experiência coletiva. E isso ela vai fazer uma sátira na música, né? E nós vamos fazer o quê? Uma crítica. Onde cabe sátira em música, em literatura, em arte, cabe crítica na redação, né? Esse é o raciocínio que a gente vai utilizar. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, porque eu já quero começar aqui entrando no nosso assunto, né? Eu comecei aqui essa aula, gente, trazendo para vocês esse poema, né, de um poeta russo. Não é qualquer poeta russo, porque esse poeta russo em específico ele esteve na guerra, e a gente vai chegar lá. A aula é bem longa, porque tem muitas coisas, muitas obras que eu quero trazer para vocês observarem esse contexto de guerra, essa experiência coletiva de uma forma muito diferente e também fazerem críticas muito diferentes. Críticas diferentes, a gente sabe que vai o quê? Se destacar
diante de outras redações, né? E quando eu falo destacar diante de outras redações, estou falando da galera que aposta muito mais em ficar ali no repertório de segurança, de ficar ali, por exemplo, nos modelos de redação, né, ali padrão, que não tem problema nenhum, gente, mas as bancas, né, os avaliadores já sabem que os alunos utilizam esses modelos, utilizam os mesmos argumentos, então eles estão meio que pesando a mão para que o aluno tenha um pouco mais de senso crítico, para que o aluno desenvolva um pouco mais ideias mais, sabe, aprofundadas, entende? Então, pensando nisso, eu queria trazer para vocês de forma mais sensível essa experiência, né, da guerra. Então, eu pensei o seguinte: como que eu posso falar desse contexto de guerra? Como é que eu posso abordar um problema geopolítico no qual eu não tenho domínio para falar de geopolítica, nem para tomar um partido, nem coisa desse tipo. Mas eu queria trazer para vocês de uma forma que vocês refletissem sobre esse assunto de uma forma leve e que pudessem passar esse conhecimento de uma forma leve, né? Porque a gente só aprende quando a gente passa esse conhecimento. Então, você vai passar esse conhecimento para onde? Você vai aplicar ele na sua redação. Então, se você consegue entender um assunto e aplicar ele na redação, é porque você aprendeu de verdade, né? Agora, quando eu decoro uma citação e eu coloco na minha redação, assim, de uma maneira meio que aleatória, porque foi a única citação que eu decorei, então corre o risco de eu cair numa penalidade da regra de repertório, que é o quê? O repertório ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Mesmo que você decore uma citação legitimada, mesmo que tenha a ver com o tema e seja pertinente, né? Se você não souber o contexto daquela citação e você usar ela de forma errada, o seu repertório vai ser considerado improdutivo. Então, eu não quero que você caia nessa armadilha, né? Nós temos aí inúmeros textos e materiais pré-fabricados, né, na internet, citações modelo, propostas de intervenção modelo, textos modelo, todo tipo de coisa, né? Aqui na Selinha da Mel a gente também tem, mas eu gosto de fazer essas análises profundas de obras, né, de música, de textos, para que vocês reflitam e para que vocês trabalhem, né, essas reflexões, esses argumentos, não só no dia da prova de redação, mas que vocês tenham essa visão no cotidiano de vocês e também lá na universidade. Quando você chegar, você vai ter que fazer texto científico e você vai ter que ter reflexões profundas, você vai ter que ter argumentos, você não vai poder escrever um texto científico na faculdade com, sei lá, um argumento ou um texto coringa, não existe essa opção. Você vai ter que desenvolver, né? Então, eu trouxe aqui um poema que ele diz assim: que mensagem, anos de guerra, né, vocês nos trazem? Mensagens de loucura ou de esperança? Para falar das mensagens de esperança, eu quero já começar puxando aqui uma obra. Eu não trouxe todas as obras, não, mas eu acho que eu botei algumas fotos aqui no slide para vocês. Eu quero começar trazendo essa obra aqui, Esperança, né? Que aqui eu trouxe o livro, tá? Mas tem um filme também, que é dos Jogos Vorazes, que você pode... Já pensou você começar a sua redação aplicando essa citação, na verdade, esse poema, né, esse trechinho do poema, que é o título do poema, ali, trazendo um trechinho desse poema na sua redação, e lá no seu desenvolvimento, você falar de Jogos Vorazes para combinar com esse repertório, né? Então, assim, eu posso responder a pergunta da minha introdução ali, em forma de citação, falando dessa perspectiva de esperança ou de uma perspectiva de loucura. A gente vai abordar a perspectiva da loucura daqui a pouquinho. Mas eu queria mostrar para vocês essa frase inicial, esse poema me chamou muita atenção. E nós vamos começar a desenvolver umas ideias aqui, gente. Apertem os cintos, porque olha,
Vai ser babado. Outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente iniciar essa jornada aqui sobre essa temática de guerra, vão ter outras aulas que surgiram após as pesquisas dessa aula, após a produção dessa aula aqui, surgiram outras aulas que vão ter tudo a ver com esse contexto, tá? E eu preciso que você anote, eu preciso que você tenha um caderno de redação, eu preciso que você faça anotações. Aula produtiva é a aula que você anota e que você faz ali anotações em pelo menos 2 folhas de anotações ali, sabe? De ideias, de argumentos, insights, sabe? Alguma coisa ali que chamou sua atenção. Tem que ter pelo menos 2 páginas ali para ter certeza que a sua aula foi produtiva e que você prestou atenção em tudo. Então, vamos seguindo o baile, que eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Esse soldado, gente, ele viralizou na internet porque ele estava no meio do campo de batalha, gente, e ele é um ucraniano. Ele foi, recrutado para a guerra na Ucrânia. E o que chamou a atenção foi que ele viralizou porque ele aproveitou uma oportunidade. Gente, ele tinha uma oportunidade de mandar mensagem, sei lá, para a família dele, de falar que ele estava vivo, de, sei lá, denunciar, de xingar o Putin, fazer qualquer coisa. Mas ele declamou um poema. E aí o título do poema é justamente esse daqui, né? Quem lhe dará a notícia da minha morte? E aí, gente, esse poema, né, eu até trouxe aqui, ó, os versos citados por Zenian, que é o soldado, faz parte de um poema persa do iraniano Hamid Mossadegh, intitulado Quem lhe dará a notícia de minha morte? Em uma tradução livre, o tema central do poema, né, seria a curiosidade de saber qual seria a reação da pessoa que amamos ao sofrer com a notícia, né, ao saber ali da notícia da nossa ida, além de uma melancólica declaração de amor. Porque ele começa a falar, né, que ele morreu ali e que ele tinha muito amor por aquela pessoa. Eu fui ler a tradução do poema, é realmente muito melancólico, muito romântico, né? E o que me chamou a atenção, me inspirou para essa aula, foram as inúmeras fotos, mensagens e vídeos que viralizaram durante a guerra na Ucrânia, né? De pessoas que simplesmente num contexto tão ruim, num contexto tão triste, sabe? Um contexto onde muitas pessoas estariam com o semblante, sabe, cansado. E várias mensagens viralizaram, vídeos de pessoas em situações muito peculiares, né? Teve um caso de uma menininha que estava dentro de um bunker, né? Que ela estava lá escondida das bombas e tal, e ela estava cantando a música da Frozen, né? Do filme Frozen, né? Let It Go, e aí viralizou. Teve uma outra situação que essa me tocou muito, de uma pianista que ela teve que ser exilada, ela teve que sair da cidade dela, e ela precisou passar em casa para recolher algumas coisas. A casa dela estava destruída pelas bombas, mas a única coisa que ela queria fazer na casa dela era tocar pela última vez o piano dela. Então, percebam, eu tenho um contexto absurdo de guerra, de destruição, de mortes, sabe? De insegurança, e as pessoas conseguem ter um momento ali, sabe? De sensibilidade, um momento ali voltado para a sua arte, né? E aí você vai me questionar, Mel, o que isso tem a ver com redação? Porque um dos temas que eu estou apostando, sabe, para esses anos, é o lance do papel humanizador da arte, sabe? Qual é o papel humanizador da arte? Se ele tem esse papel, alguma coisa ele vai fazer, né? Então, veja bem, por que as pessoas, elas
declararam tanto apoio à Ucrânia? Por que as pessoas, de repente, tiveram tanta empatia com uma guerra no leste europeu, como nunca tiveram em outras guerras, outras situações semelhantes, né? Porque eu tive a divulgação desses momentos, eu tive a divulgação desses momentos de pequenas demonstrações de arte. E a arte, ela mexe com a empatia, ela tem um fenômeno que chama catarse, né, que está ali muito ligado à literatura, mas a catarse, ela vai aparecer também em qualquer forma de arte, porque ela vai mexer com as pessoas que estão ali tendo contato com aquilo, com aquela arte, com aquela demonstração, com aquele fenômeno. Isso gera empatia, isso gera, sabe, comoção, solidariedade com as pessoas. E aí, eu queria trazer para vocês o que a literatura e a arte têm a dizer sobre a guerra. Então, veja, quando eu falo de arte, eu quero que você entenda que a arte é a pintura, como essa pintura de Caim e Abel. Pode ser uma série da Netflix, né? Arte cinematográfica. E nós temos a própria literatura, né? A Bíblia, ela abordou ali o fenômeno da guerra, né? O fenômeno das disputas sangrentas, o primeiro assassinato, a primeira vítima. Isso reverbera tanto na nossa sociedade, né? Sobremodo, sociedades cristãs, né? Moldadas ali no cristianismo, no catolicismo, que nós temos aí uma série da Netflix, né? Lúcifer, que vai trazer os mesmos personagens bíblicos, só que com papéis diferentes. E aí ele vai falar do Lúcifer, que não é tão malvado assim, vai trazer umas coisas diferentonas, sabe? E fez tanto sucesso. Óbvio, tem dentro da série, dentro das histórias, tem muitas disputas, né? Tem muitas disputas que vão chamar atenção e que vão fazer com que com que as pessoas assistam e recomendem a série, né? As pessoas vão ler a Bíblia e vão falar do Deus da guerra, vão falar do Senhor dos Exércitos. Olha isso. Para que a gente tem exército? Fazer guerra, né, não? Para defender o país, né? Senhor dos Exércitos, né, amor? A gente vai fazer o quê? Guerra. Tá lá na Bíblia. Então, eu tenho o Jesus paz e amor, mas eu também tenho o Jesus, né, ali da guerra, combativo, né? E aqui eu trouxe, gente, eu tinha que trazer esse quadro do Cândido Portinari, que vai falar de guerra e paz. E aqui eu tenho várias expressões nessa obra dele, né? Inclusive, foi a última obra do Cândido Portinari. Essa obra ela foi encomendada pelo governo brasileiro para dar de presente para a ONU, né? Para colocar lá na sede dela em Nova York. E aí, gente, o Portinari, ele faz um apelo, né? Durante a divulgação e inauguração dessa obra, ele faz apelos em relação ao tema dessa obra, né? O nome desse painel, dessa obra, chama Guerra e Paz. Inclusive, caiu na prova do PSC3, né, da UFAM, em 2022, nos textos motivadores da prova de redação. Prova essa que gerou muita polêmica. Por quê? Porque o texto motivador era o quê? Falava do Homo sapiens, falava que nós somos classificados dentro desse contexto, dentro dessa categoria de Homo sapiens. Lá embaixo tinha um quadro, esse painel Guerra e Paz. E aí, lá embaixo, no enunciado, a banca pediu para que o aluno falasse sobre ele, sobre, por exemplo, por que ele escolheu aquele curso e tal. Ficou meio parecendo assim uma redaçãozinha de férias da escolinha. Ficou parecendo. Mas tudo bem. Vamos aguardar todos os resultados que vão sair dessa prova, porque ela foi bem polêmica, muita gente surtou com o tema dessa redação. Mas a prova ela queria trazer justamente isso. Ela queria trazer um olhar
humanizado desses alunos, desses candidatos. Sabe? Quem é você? Além de ser o tal do Homo sapiens, além de ser aquela pessoa no meio de um contexto de guerra, tá, quem é você? Eu quero saber, eu quero reparar, eu não quero só olhar para sua prova, eu quero reparar quem é você. Por que você por que você escolheu esse curso? Por que você quer fazer um vestibular para, sei lá, ser médico? Sabe? As pessoas são mais do que aquilo que está na guerra, do que aquilo que está no jornal. E aí, minha gente, eu tenho esse lance A guerra, gente, ela é uma experiência coletiva. Só que dentro dessa coletividade, como aconteceu ali na música do início da aula, eu tenho experiências diferentes. Eu tenho pessoas que estão com os mesmos privilégios, eu tenho pessoas que ficaram mais ricas durante a crise financeira e sanitária. Eu tenho pessoas que tinham um emprego estável, que perderam tudo, que foram morar na rua. Então, tenho experiências diferentes, mesmo sendo uma experiência coletiva, a da guerra, eu tenho experiências diferentes, eu tenho situações diferentes. E aí, gente, isso me torna único dentro daquela situação, dentro daquele quadro, né? Então, dentro desse painel Guerra e Paz, tem diversas pessoas, diversos tipos de gente, contextos dentro dessa experiência coletiva. Eu vou ler para vocês o que ele mencionou durante a coletiva dele de imprensa e tal sobre esses painéis. Ele fala que a luta pela paz é uma decisiva e urgente tarefa. É uma campanha de esclarecimento e de alerta que exige determinação e coragem. Esse aqui é o painel, gente. Olha que incrível. Essa foi a exposição feita dos painéis dele em Nova York e também aqui na sede do governo brasileiro. Né? Mas olha só, inclusive, gente, em fevereiro, né, de 1962, Portinari faleceu em consequência de envenenamento das próprias tintas que ele usava para pintar. Foi a última obra dele. E aí o filho dele faz um comentário aqui, dentro dessa coletiva de imprensa que eu fiz, a pesquisa para fazer a aula, né? E ele fala, essa obra síntese constitui o trabalho maior de toda a vida do pintor, o mais universal, mais profundo também, e seu majestoso diálogo entre o trágico e o lírico, entre a fúria e a ternura, entre o drama e a poesia. Então, mesmo num contexto de guerra, eu tenho diversas nuances. A guerra ela vai ganhando contornos assim tão diferentes, sabe? E já vou explicar para vocês que contornos são esses, né? Como é que pode, dentro de uma situação tão triste, tão devastadora, eu ter contornos tão sensíveis? Esta não é apenas uma exposição de arte, essa é uma grande mensagem ética e humanista. E que se dirige ao principal problema que o mundo vive hoje em dia, a questão da violência, da não cidadania, da injustiça social. Esta é a grande mensagem de toda a vida de Portinari e que ficou sintetizada nesses trabalhos finais que ele deixou. Gente, só que eu tenho de sobra subsídio para fazer tema de redação. Porque, olha só, pode vir tema perguntando sobre como criar um país, uma sociedade mais ética. Eu tenho temas, eu vou falar no final aqui da aula, os temas também que eu estou apostando em relação a essa crise humanista, né? A violência extrema no Brasil e no mundo, né? A falta de cidadania, que inclusive vai ser o tema da nossa próxima aula, o papel da mulher, né, na construção da cidadania, a injustiça social, né? Quantas pessoas perderam tudo e não tiveram, assim, o mínimo de ajuda, não só de países mais ricos, mas também do próprio governo, né? Do próprio país. E aí, gente, quando a gente pensava assim, nossa, tá passando essa guerra sanitária,
essa crise sanitária, a pandemia, porque a pandemia mais parecia uma guerra, né? Para mim, nossa, com a minha pouca idade, nunca pensei que eu fosse ver filas assim de corpos, como eu vi no Amazonas. Nunca pensei que eu fosse ver um cemitério sem vaga, lotado. Nunca pensei que eu fosse vivenciar tudo isso, né? E aí, quando a gente pensa que está finalmente superando essa crise, aparece novamente uma crise, né? E aí, em todos os jornais cobriram justamente a crise da Ucrânia e da Rússia. Só que, gente, a Ucrânia, ela não é o único conflito que está acontecendo no mundo. E aí eu trouxe para vocês alguns conflitos aqui, tá? Para que vocês tomem nota, porque isso daqui vai cair nas provas, principalmente de humanas, né? As provas de humanas, ultimamente as nossas aulas têm caído muito em provas de humanas, né? Tem muito aluno que manda mensagem para mim e fala: professora, você nem sabe. Acertei questões da minha prova de humanas por causa da aula de redação. Olha que loucura. E aqui em cima eu coloquei algumas citações, né? Para que vocês anotem no material de vocês e que vocês confrontem essas citações. Se você concorda, se você discorda, se você concorda ou discorda, você vai criar um argumento em relação a essa citação, tá? Para que você possa aplicar na sua redação. Não basta só decorar a citação, você tem que entender qual é o contexto dela, se você vai criticar, se você vai concordar com ela, para poder criar ali o seu argumento. E aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos de guerras que estão ativas, né, no mundo, como a guerra civil na Síria, né, que começou lá em 2011. E aqui, gente, segundo as estimativas da ONU, além de 6,6 milhões de deslocados, né, nós temos 5,6 milhões de refugiados em países vizinhos e também, gente, mais de 350 mil mortes. Então, percebam o seguinte, eu tenho uma guerra na Síria, inclusive a imagem daquela criancinha que morreu na praia, uma criança síria que morreu na praia, a foto dela virou charge, caiu em prova, viralizou. Aquela imagem foi a imagem mais forte que se tem notícia até hoje da guerra civil na Síria. Para mim foi demais aquela imagem. Por quê, gente? Porque, assim, a arte ela tem esse papel de humanizar, não é verdade? Mas quando você fotografa, e a fotografia é uma arte, né? Quando você fotografa algo tão estarrecedor, tão, sabe, tão triste quanto uma criança morta numa praia, muitas pessoas podem questionar qual é o papel dessa fotografia, mas querendo ou não, gente, ela denuncia, ela gera empatia, ela vai mexer ali nas suas estruturas mais íntimas. Então, a imagem, ela é essa forma de denunciar, é a linguagem que ela tem para gerar empatia no outro. Inclusive, nós temos uma aula incrível sobre isso, que é a aula do Sebastião Salgado, que vai falar sobre essa questão da fotografia, né? E aí, minha gente, por que as pessoas elas se sentem comovidas com crianças do leste europeu que estão passando pela guerra, mas elas não se sentem comovidas, por exemplo, com a guerra civil no Iêmen, que, segundo as estimativas da ONU, né, em 2020, cerca de 233 mil pessoas morreram. Então, nós temos essa visão, né, de quem merece a nossa empatia, quem merece a nossa solidariedade e quem não merece. Eu não conheço, nunca ouvi falar de alguém que tenha saído do Brasil para lutar lá na Guerra Civil do Iêmen, mas tem pessoas brasileiras que fizeram filas e filas e filas para lutar na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então, percebam que nós criamos escalas de solidariedade. Tem pessoas que merecem a nossa solidariedade, outras a gente deixa para lá. Sabe?
O ser humano ele vai criando esses contornos e a gente vai começar a entender dentro da literatura onde esses contornos eles vão aparecer. Porque, assim, só saber da guerra, por exemplo, essa guerra que acontece em Tingray, só saber da guerra não me torna especialista nela. Fica difícil para uma pessoa como eu falar, me posicionar sobre a guerra. Então, não quero aqui te ensinar a ser um especialista em guerra para você ir lá se posicionar e tal e tal. Não, eu quero que você reflita sobre a guerra de maneira sensível, empática, de maneira crítica, de maneira leve, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma citação que, gente, essa citação, ela tem muita gente que utiliza ela na redação só na base da decoreba. Porque o homem é o lobo do homem. Tá. Então, vamos lá. Já expliquei para vocês que o problema de você decorar a citação e não saber qual é o livro, qual é o autor, ou sei lá, qual é o contexto, é que você pode ser penalizado na regra de repertório. O repertório precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado é quando ele é uma área do conhecimento, por exemplo, fotografia, cinema, nós temos, por exemplo, novelas, né? Também é arte, tudo isso é arte, é uma área do conhecimento, né? Então, é legitimado. Teorias da conspiração são áreas do conhecimento? Não, gente. Teoria da conspiração não é área de conhecimento, não adianta você usar isso daí achando que vai ser aceito, porque não é legitimado, tá bom? Então, o que acontece? O menino, às vezes, vai lá, decorou a citação. O homem é o lobo do homem. Aí ele coloca num texto lá, num tema de redação, que às vezes até tem a ver com o assunto, é pertinente, é legitimado. Mas na hora de abrir o argumento dele, de combinar o argumento dele com essa citação, ele se perde todo, porque ele não conhece o contexto. Então, o que ele faz? Ele é penalizado, porque o repertório que ele escolheu foi improdutivo. Ele só decorou, ele nem sabe o que ele está falando. Sabe quando você pega o bonde andando? Você entende as coisas, escuta pela metade, entende as coisas muito mal e aí acaba se confundindo, sabe? Como é que é? É isso. Então, vamos lá entender qual foi o contexto dessa citação. O homem é o lobo do homem. Tem até uma música da Pitty que vai falar sobre isso, né? Que ela vai falar, ela vai reproduzir essa frase contando uma narrativa lá bem legal. Depois procurem essa música da Pitty, é bem bacana. Então, vamos lá. Ele diz assim, o homem é o lobo do homem. O filósofo político Thomas Hobbes disse em seu livro Leviatã que o homem é o lobo do homem. Ele acredita que só haverá paz entre os homens quando esses se renderem ao poder do soberano. Gente, esse soberano aqui não é Deus, não é, sabe, não é nenhuma figura assim mística nem nada, não. Ele está falando de política. Quando ele está falando do soberano, ele está falando de leis, basicamente, da política, enfim, né, do poder soberano da política, tá? E aí, ele vai falar para ele, sem o contrato social, o que é o contrato social? Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre o novo contrato social nessa nova era. Aí você deve estar se perguntando, professora, eu não aprendi nem o que é o contrato social? A senhora já vai me ensinar um novo? Então, vamos lá. O contrato social, gente, dentro da sociologia, da antropologia, ele vai dizer o seguinte: o contrato social é todo tipo de concessão que nós fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu compro algo no mercado, eu sei que eu tenho que pagar. Ninguém me ensinou isso na escola. Eu fui aprendendo no dia a dia, fui entendendo que existem regras, tá? Mesmo que essas regras não tenham sido explicadas para mim na escola, mesmo que eu não tenha frequentado a escola regularmente, eu sei que existem
regras, existem limites. Esses limites, essas regras invisíveis, subjetivas, inconscientes, seja lá como você quiser chamar, a gente chama de contrato social, tá? Isso vai ser... Gente, vocês vão ver esse negócio de contrato social em tudo quanto é lugar. Nas aulas de sociologia, de antropologia, de filosofia, na política, muita gente vai falar de contrato social e agora estão, né, trazendo nos debates a ideia de um novo contrato social. Aí você já vai estar ligado o que é o contrato social, então você vai entender que o novo contrato social parte do princípio de que nós precisamos de novas regras, novas culturas para fazer com que as pessoas, pós-pandemia, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, tenham uma nova maneira de ser, tá? Então, basicamente é isso. Se eu tenho uma nova era, se eu tenho uma era mais digital, se eu tenho dentro da contemporaneidade a internet, uma nova linguagem, um novo mundo, nada mais justo do que estabelecer novas regras, tá? A gente vai falar disso em outra aula, que eu vou trazer numa série de aulas que eu preparei depois de ter a ideia de fazer essa aula sobre a guerra, tá? E a gente vai abordar esse lance do novo contrato social, do que é o contrato social, a gente vai revisar tudo direitinho, fiquem tranquilos. Mas ele vai dizer o seguinte: para ele, sem contrato social e as regras impostas pela sociedade, o homem volta ao seu estado de natureza, o qual ele irá lutar a todo custo para sobreviver. Não importa o próximo, nem os sentimentos, nem nada, nem empatia, nada. Ele, religião, Deus, se é pecado, se não é, ele quer sobreviver. Ele vai matar ou morrer, tá? E aí o Hobbes, ele diz o seguinte, ele diz que o homem, ele não nasceu com instinto social nem moral. Quem que vai colocar isso? Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas os indígenas, então, são essa pessoa, né? Por isso que os indígenas são violentos, por isso que os indígenas são isso, são aquilo. Tem muita gente que acredita nisso, né? Nessas ideias. Mas, gente, a gente não pode partir do princípio de achar que porque os povos indígenas têm uma cultura diferente da nossa, que eles são sem cultura. Tá? Porque eles têm a cultura deles, eles têm o contrato social deles, que muitas vezes funciona muito mais do que o nosso, respeita o meio ambiente muito mais do que o nosso, que faz... Nossa, gente, não dá. A gente tem uma aula sobre isso, né? Ideias para adiar o fim do mundo, que é de um filósofo indígena, e que ele vai, né, fazer críticas e reflexões a respeito das coisas, né? Da vida, da nossa política. E aí você chega à conclusão de que era muito melhor se a gente tivesse ficado como estava, com os indígenas, entendeu? Lendo filósofos e pensadores indígenas, eu cheguei a essa conclusão. Para que os portugueses vieram para cá, gente? Deu tudo errado. E aqui eu tenho algumas aplicações desses repertórios em redações, né, aprovadas, redação nota 1000 do Enem, para vocês treinarem, anotarem no materialzinho de vocês e treinarem outras redações, né, essas aplicações em frase. E aí, minha gente, eu queria falar com vocês sobre isso daqui. Se o Thomas Hobbes falou que o homem é o lobo do homem e que sem as regras sociais, sem nada, ele só é um bicho, um animal querendo sobreviver, ele não tem moral, ele não tem ética, ele não tem religião, ele não tem nada, ele não tem empatia, ele não tem nada disso. Você imagina como é que as pessoas vivem em contextos extremos. Então, aqui eu tenho um livro que chama Diante do Extremo. E dentro desse livro, eu tenho uma análise de comportamentos de grupos que viveram em campos de concentração. Então, veja bem uma coisa. Eu tenho aqui, o autor, ele quis analisar como que as pessoas que viviam em campos de concentração, como que as pessoas que viviam em situações de guerra, em situações assim, sabe?
onde as pessoas tinham uma vida moral completamente, assim, reduzida, eram sobreviventes. E aí ele vai analisar o que acontecia com essas pessoas. E aqui, gente, olha só, ele tem alguns relatos, né? Um dos sobreviventes disse que o direito natural do ser humano não existia, o outro afirmou que era uma constante guerra de todos contra todos. E aí, para o autor, né, analisando essa situação, sem levar em conta a condição subhumana em que essas pessoas viviam, né? Porque quando a gente fala de campo de concentração, gente, são realidades ali subhumanas, né? E aí ele fala aqui dessa condição, ele diz que o egoísmo reinava, cada um lutando pelo seu próprio pedaço de comida. E não é assim na pandemia de Covid-19, não foi assim, e não está sendo dessa forma também no Brasil de 2022, durante toda essa crise, sabe? Tem sido dessa maneira. Diante do extremo, o homem é capaz de fazer várias coisas, inclusive matar. Essa imagem, né, de egoísmo, segundo o Todorov, que é o autor, né, do livro Diante do Extremo, ele comprova que o ser humano não nasce com dimensões morais, com dimensões, né, de ética, e sim se conforma com as regras convencionadas. Então, se você mora se você tem uma família, uma criação ali, uma cultura violenta, você vai ali, ó, se convencionando aquelas regras, aquele contrato social. Gente, o que é o contrato social da periferia? Vamos falar agora de contrato social rapidão? Antes da gente passar aqui para o próximo bloco da aula, que é o seguinte, eu falo para os meus alunos, eu tenho alunos que dizem assim, professora, eu tenho um aluno Joãozinho que ele fala assim, eu amo Paulo Freire. Nossa, aquele livro do Paulo Freire tá assim no meu coração, sabe? E aí eu falo assim para ele, Joãozinho, eu acho muito chique, acho muito bonito, muito chique quem tem Paulo Freire como referência de vida. Acho muito chique quem tem referências assim tão sensíveis, tão bonitas, sabe? Acho muito chique. Sabe por quê, minha gente? Eu vim da periferia. E na periferia, as referências que eu tinha eram extremamente dolorosas. E aí, gente, por que que hoje eu trago para vocês assuntos de temas tão, sabe, estarrecedores, temas tão difíceis? Por que que eu trago esses temas tão difíceis, mas de uma maneira tão leve, trazendo música, trazendo literatura? Porque, gente, a referência que eu tinha era raiva. Era raiva do lugar onde eu via, da violência que eu via. A referência que eu tinha era de violência, era de medo. A guerra contra as drogas. Era, sabe, os meus amigos de escola ou virava bandido ou virava policial para sair da pobreza. E aí eu falo pro Joãozinho assim, engraçado, né? Que como é chique, como é sofisticado você ter uma referência bonita, assim, como Paulo Freire. Gente, eu nunca li Paulo Freire na minha vida, enquanto eu estava na escola. Eu li Paulo Freire depois de formada. Para mim, o Paulo Freire, quando eu fui ler, para mim aquilo ali era sabe, assim, outro universo, era o paraíso. Era outra coisa. As referências que eu tinha era referência de letra de rap. A referência que eu tinha era a da raiva, do ódio,
da pobreza, do cordel. O cordel trazia um pouco mais de leveza. Mas eu falo isso quando eu trago, é porque ele não está aqui, mas eu lembro que a primeira vez que eu trouxe uma aula sobre o livro Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, e eu trouxe para a sala de aula, os meus alunos da escola particular ficaram todos assim, professora, que repertório é esse, pelo amor de Deus? Era muito pesado. Só que era a referência que eu tinha. E aí, com o tempo, eu fui, sabe, trazendo umas coisas mais leves, né? Mas é isso. Então, eu consigo entender aquela pessoa que está lá no campo de batalha e ela, do nada, ela consegue tirar uma referência até bonita, né? É possível. Então, dentro desse lance da sobrevivência, eu tenho o extremo. E o extremo, ele vai aparecer na literatura o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sabe? E aí eu precisava, gente, trazer uma forma de falar de guerra para vocês que fosse algo aceitável para falar numa redação, que não fosse tão aterrorizante, que não fosse tão dolorido. Sabe por quê, minha gente? Se cai um tema sobre guerra, tem aluno que vai falar só desgraça. E vai ser um parto para esse corretor, para esse avaliador corrigir aquele texto. Tem texto que a gente lê que é tanta desgraça, que é dolorido. É difícil passar por ele. A gente passa até mal. Nosso espírito até baixa, né? E aí, é igual a aula que eu fiz sobre vulnerabilidade infantil. Que, nossa, gente, foi difícil gravar aquela aula. Foi difícil. No meio da aula, eu tava querendo chorar, queria ir embora, que é minha mãe. Mas eu precisava chegar no final dela. Eu precisava mostrar para vocês que referências eram essas que eu tinha, né? E aí eu trouxe Racionais MCs para falar de vulnerabilidade infantil. Mas é isso. A gente segue o baile assim. E quando eu tô falando dos extremos, vocês já repararam que tudo na contemporaneidade é extremo, é caótico? Sabe? Esse caos contemporâneo, faz um teste. Entra no Twitter, 3h30 da manhã, ou no TikTok, ou no Instagram. Põe o celular no silencioso, vai lá passando. Vai passando, vai passando, vai passando, subindo a telinha. Você vai ver um monte de coisa. Você vai ver o gatinho bonitinho, você vai ver uma pessoa, sei lá, às vezes cometendo suicídio numa live. Você vai ver uma dancinha esquisita de TikTok em silencioso, porque, né, o celular vai estar no silencioso. Você vai passando, nada tem a ver com nada. É um, sabe? É justamente isso, uma energia caótica. Nós vivemos num mundo hoje que essa energia é tão caótica, sabe? O caos contemporâneo ele é tão aquém da nossa vontade, a gente não consegue dizer assim, gente, para o mundo que eu quero descer. Não tem essa opção. Não tem. Ou você vai passar por esse caos, sofrendo com ele, ou você vai fazer como muita gente faz. E como muitos personagens na literatura fazem, né? Preferem a solitude, preferem a solidão, e para se afastar da dor, né, das consequências da guerra, para se afastar e prefere ficar indiferente a essas coisas do que sofrer, né? Então, isso acontece de verdade. Isso acontece de verdade. Aqui na Salinha da Mel, nós temos alunos que têm tudo na vida, mas sofrem com depressão, mas sofrem com ansiedade, sofrem com, sabe, o caos está aqui dentro. E nós temos alunos aqui na Salinha da Mel que
que nunca tiveram nada. E o caos tá aqui fora. E o cara tá assim, ó, fingindo que não tá acontecendo nada, para poder seguir em frente. Ter alguma coisa nessa vida antes de morrer. E aí, os extremos, eles vão ser abordados aqui. Essa daqui é a capa do ensaio sobre a cegueira, filme, tem o filme, diretor brasileiro, inclusive. E aqui é a capa do livro. E eu te peço que leia. Esse livro, ele devia ser uma leitura obrigatória, na minha opinião, porque foi um livro ganhador do Nobel de Literatura. E é um livro, gente, que ele vai falar de uma situação análoga à situação que nós passamos na pandemia de Covid-19. Porque, do nada, as pessoas ficaram doentes. Elas ficaram cegas e isso ia se alastrando. De repente, elas tiveram que entrar em quarentena e dependeram de ajuda e doação enfim, dos cuidados de outras pessoas, da boa vontade dos outros. Isso aconteceu, inclusive, gente, durante a crise do oxigênio no Amazonas, que as pessoas não tinham oxigênio e a própria sociedade civil organizada conseguia os oxigênios para que as pessoas pudessem dar continuidade ao tratamento e sobreviver à pandemia. Só que a partir do momento que as coisas foram se agravando aqui na história, né, do ensaio sobre a cegueira, as pessoas foram largando a mão umas das outras. Porque a visão para o ser humano, gente, ela é muito importante, ela traz segurança. Quando você se encanta por algo, mas você foi enganado, é diferente. Você viu uma coisa, você viu uma pessoa ali tentando te ajudar, que foi o que aconteceu no início aqui do livro. Essa pessoa foi enganada. O primeiro cego do livro foi enganado. Uma pessoa fingiu que ia ajudar ele, levou ele em casa e ficou com o carro dele. Sabe? É isso. E aí, quando tu é enganado, mesmo enxergando, você até entende. Nossa, me enganou direitinho. Mas e quando você é enganado sem enxergar nada? É pior ainda, gente. A situação é pavorosa. Imagina você entrar num lugar totalmente escuro, você não vê nada. Dá medo. Você trava, você tem medo de onde você está pisando, de onde você está indo, sabe? Tudo. Dá medo. A visão é algo muito, muito, muito ligado a essa sensação de segurança, né? De confiança no ser humano. E aí, minha gente, o ensaio sobre a cegueira vai trazer debates, né, filosóficos, vai trazer debates em forma de parábola, vai trazer um debate que vai falar sobre a perda de visão, que não é somente a perda de visão patológica, né, aquela coisa que a gente já conhece, mas a perda de visão no sentido filosófico, a cegueira moral, os tipos de cegueira, como que você pode ficar cego. Não tem um dito popular que chama assim, fulano tá cego de ódio. O ódio te cega, a vaidade te cega, sabe? E aí ele vai trazer vários assuntos aqui. Inclusive, um dos temas abordados no livro, no filme, obviamente, são o quê? O controle da vida privada. Quando você é um cego, quando você está no meio de uma pandemia ou no meio de uma, sei lá, de uma epidemia de cegueira, você depende de outras pessoas. E essas pessoas, elas podem até controlar a sua vida, se aproveitar da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade para dominar ali a sua vida, né? Eu tenho também, gente, a violência que vai ganhando contornos cada vez mais profundos. No início da pandemia, a gente chorava quando lá no jornal aparecia assim, 1.000 mortos na Itália. Nossa, meu Deus, que tragédia. Que tragédia. Quando as mortes começaram a bater no nosso joelho aqui no Brasil,
tinha gente fazendo até piada, sabe? A indiferença com o sofrimento. Esses são os contornos, esses são, sabe, é a profundidade dessa violência. Já não basta a violência que a pandemia causou, já não basta a violência da guerra, já não basta toda a violência que a gente passa. Eu tenho violências que vão se aprofundando. Eu tenho o que a gente chama, por exemplo, na área do direito, na área criminal, nós vamos chamar de requintes de crueldade. Nós temos requintes de crueldade. Em meio a uma pandemia, eu lavar dinheiro de respiradores em, sei lá, em lojas de vinho, é um requinte de crueldade. Aproveitar uma pandemia para fazer uma política que atenta contra o meio ambiente, é requinte de crueldade. Eu estou aproveitando o desespero das pessoas para fazer algo ali que vai me favorecer politicamente, pessoalmente, financeiramente, né? A responsabilidade também, gente, de quem tem olhos, de quem é os olhos num lugar onde não se pode enxergar. Aqui no ensaio sobre a cegueira, a única pessoa que não ficou cega foi uma mulher. Misteriosamente, ela foi a única mulher, a única pessoa que não ficou cega. E ela finge que ficou cega para poder acompanhar o marido na quarentena, sem que ninguém percebesse, e para poder ajudar outras pessoas. Sabe por quê, meu filho? Porque as pessoas, mesmo quando elas sabem que você é cega, que você está com dificuldade, que você está vulnerável, elas se aproveitam. Elas sabem que você não pode fazer nada para se defender. E essa pessoa, essa mulher que era os olhos dessas pessoas, ela que os defendeu. Em muitos momentos. E ela que se colocou na linha de frente, como muitas mulheres se colocaram na linha de frente durante a pandemia, para socorrer em momentos onde não existia mais nem dignidade, né? Por que pessoas tão jovens, elas se sentem atraídas também, né, gente, pela violência? Esse é um ponto também crucial dentro da guerra. Como que é tão fácil você convencer pessoas cada vez mais jovens a incitarem a guerra, a participarem, sabe? Então, eu tenho como principal manobra, eu tenho o patriotismo, né? A ideia de que esses jovens, eles estão lutando por algo maior, por algo soberano e tal. E acabam entrando nessa ideia de que fazer guerra ok, é legal você perder sua vida na guerra, sabe? E eu tenho a incapacidade de compreender o outro ou de sentir empatia. Esses são somente alguns dos temas abordados aqui. Eu vou tentar fazer uma live depois para fazer a leitura desse livro, uma análise mais profunda, porque senão a aula vai bater 3 horas aqui fácil, porque esse livro é incrível, ele vai trazer muitos temas, mas os principais, assim, que me chamaram muita atenção, que podem cair na tua prova, são esses. Anote. E aqui eu tenho uma correlação, né? A cegueira abordada aqui pelo Saramago, né? O José Saramago, ele vai falar da cegueira moral. E nós temos um outro autor, no caso, é um sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman é um sociólogo e ele vai falar da cegueira moral na sociedade. E ele vai falar da perda da sensibilidade das pessoas na modernidade. Então, lá em 2013, ele vai falar novamente dessa cegueira moral. Ele vai falar que a violência e os desastres se tornaram tão constantes e são de tal forma naturalizados que nós estamos tão calejados dessa desumanidade que a gente nem se preocupa mais com ela.
a gente só neutraliza para não sofrer. É isso que ele vai dizer no livro Cegueira Moral. Se você puder adquirir esse livro, baixar ele na internet, ou enfim, ele é muito, muito necessário. Aqui é uma imagem do filme, muito boa essa imagem também, que vai falar aqui da mulher, né, que é a única que está enxergando, e essa mulher é a que vai guiar a sociedade para um novo lugar, uma nova fase, né? Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto quanto eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição através da escrita. Tentei dizer que não somos bons e que é preciso termos coragem para reconhecer isso. Então, gente, esse livro, ele escancara toda nojeira da sociedade. Esse livro, eu diria que ele é o pior pesadelo de qualquer mulher. Porque, inclusive, nós vamos falar disso na nossa próxima aula, que é sobre o papel da mulher na sociedade. E tem a ver com esse contexto de guerra. Por quê? Porque nós tivemos, né, um brasileiro que foi para a guerra na Ucrânia com passaporte diplomático, com dinheiro público, e o áudio dele vazou, dizendo que as ucranianas eram muito fáceis, porque elas eram muito pobres, sabe, o olhar dele era exatamente o mesmo olhar do colonizador quando chegou aqui no Brasil, que chegou aqui e disse assim, olha, tem um monte de índio aí pelada. Foi isso que ele reparou. Um contexto de guerra, um contexto de destruição, sabe, de crise humanitária. E foi isso que ele reparou. Então, nós temos aí a mulher sofrendo em diversas esferas, né? Então, esses requintes de crueldade, eles vão atingir primeiramente as mulheres, né? No contexto de guerra, no contexto de crise sanitária, em todos os contextos. A gente vai falar disso nas próximas aulas. E aqui, gente, eu vou falar da questão do campo semântico da obra Ensaio sobre a Cegueira. O ensaio sobre a cegueira, visão, né? Ele vai falar desse lance do olhar, da visão. E aí ele tem a epígrafe do livro fala assim, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Gente, ver o TikTok, um vídeo na internet de uma maternidade sendo bombardeada e rolar a tela como se nada tivesse acontecido, é simplesmente olhar. Agora, reparar é quando eu começo a refletir sobre o quanto nós naturalizamos isso, o quanto isso, quando foi que isso ficou normal? Bombardear uma maternidade, sabe? Tipo assim, é reparar nessas coisas. Reparar, portanto, não é nada mais do que se libertar da superficialidade da visão para aprofundar o interior do que é o homem e, finalmente, conhecê-lo. Eu tenho aí o jogo de desumanização e humanização o tempo inteiro, ao longo do livro do Saramago. Eu tenho o jogo de desumanização, mas em algum momento existe um elemento ali em que ele repara algo que vale a pena. Ele repara algo sensível, ele tem compaixão de alguma coisa. E é assim, a nossa vida, ela é muito cheia de tragédias, né? Mas durante a pandemia, por exemplo, em 2020, nós tivemos o quê? Toda vez que a gente ligava o jornal, o noticiário, apareciam números de mortes da Covid-19 e tudo mais. O tempo inteiro era isso. A gente não aguentava mais ver aquele número crescente. Até que um dia alguém teve uma grande ideia, eu até usei isso em aula em 2020, e aí criaram o Memorial Inumeráveis. O que é o Inumeráveis? Tem uma frase muito bonita do Memorial que diz assim, que gente merece existir em prosa. Ninguém gosta de ser número. E aí, gente,
o Memorial Inumeráveis, ele existe para dar rosto, para dar história e dar dignidade a esses números. Ninguém merece ser só número de estatística de morte. Então, eles pegam essas vítimas da Covid e eles falam, olha, esse daqui é o José, ele tinha 37 anos, ele deixou uma mulher, um filho de 4 anos, um cachorro, ele gostava muito de futebol, ele torcia para o Flamengo, ele, sabe? Vai dando uma história para aquele número. Ele reparou no José, e não simplesmente naquele número. Entende? E o livro do Pequeno Príncipe, a nossa aula do Pequeno Príncipe, vai falar justamente disso. Da importância das pessoas e não dos números, né? Aqui eu tenho algumas formas de cegueira e de alienação do homem, né? Em relação aos outros, em relação, né, ao seu contexto. E aí eu tenho a frieza resultante desse tecnicismo, que faz com que os homens percam essa consciência de si e se deformem, se massifiquem e se barbarizem, tornando-se semelhantes a um objeto. Aí aqui eu tenho mais uma citação para vocês utilizarem dentro desse contexto. E tenho aqui também, gente, uma citação do Antônio Cândido, que é um grande crítico da literatura, um teórico, e ele vai falar assim, a arte, né, a literatura, ela não corrompe nem edifica, portanto, mas trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Então, quando você está lendo José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, você sente tudo. Você passa por uma catarse, você consegue sentir tudo o que está passando aqui. Você fica com medo de passar por isso daqui. E eu disse assim, nossa, quando eu estava passando pela pandemia, eu achei que eu estava passando pelo ensaio sobre a cegueira. Eu nunca pensei em toda a minha vida que eu fosse viver para ver o que eu vi no Amazonas em 2020, a falta de oxigênio, os corpos, as câmaras frias. Nunca pensei. Eu tinha tanto medo que eu dizia assim, nossa, eu estou vivendo ensaio sobre a cegueira, não é possível. Não é possível. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu não sabia mais o que eu fazia, para onde que eu ia. Todo lugar tinha pandemia, não tinha como. Para onde que você ia? Não dá. É assustador. E aqui no livro eu tenho várias situações de cegueira. Cegueira física, cegueira ideológica e epistemológica. A física que a gente conhece. E é aqui, no início do livro, as pessoas vão no oftalmologista, mas o oftalmologista fica cego. Eu tenho a cegueira ideológica, que vai aparecer instrumentos de dominação lá dentro do hospital onde as pessoas estão em quarentena. Vão aparecer objetos de dominação. As pessoas que estão liderando o hospital onde os cegos estão em quarentena, elas começam a ficar cegas pelo poder. E elas começam a se aproveitar e explorar as pessoas, a tomar os bens dessas pessoas que ficaram cegas, né? Age através do convencimento, age através de falácias, né? Eu tenho a cegueira epistemológica, que diz respeito à nossa capacidade de experimentar e de conhecer mesmo. Às vezes, a gente tem tanto medo de coisas novas que a gente se recusa. Se recusa a conhecer, se recusa a falar, cria um medo. É o que acontece no livro A República, do filósofo Platão, né? Lá numa parte que tem o mito da caverna. E ele vai falar disso, de pessoas que estavam dentro da caverna e tinham medo de sair. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala disso. Tinha uma pessoa dentro da caverna e ela tinha medo de sair. Mas o motivo lá era um pouquinho diferente do motivo do Platão aqui. E aí, minha gente, como é que eu posso falar também do mito da caverna? O mito da caverna, ele vai falar de pessoas que estavam dentro de uma caverna, estavam com uma fogueira, né, lá para se aquecer. Só que as sombras que passavam
por trás daquela fogueira eram... Gente, a sombra, quando a gente faz, sei lá, um coelhinho na sombra, fica um coelho gigante na parede, por exemplo. Se você botar sua mão na luz e fazer sombra, vai fazer uma sombra enorme. A mesma coisa acontecia para essas pessoas que estavam na caverna. Elas viam as sombras na parede e achavam que eram coisas enormes, assustadoras. E era só sombra. E por conta dessas sombras, elas tinham medo de sair, de conhecer. Como é que eu posso trazer isso para a nossa realidade? Gente, tinham pessoas durante a pandemia, uma pandemia mortal, um vírus mortal, nós tínhamos vacina e elas não queriam tomar a vacina, elas se recusavam a tomar a vacina porque tinha medo de ter um chip, tinha medo de ter o vírus do comunismo, tinham medo de ter, sei lá o quê, de dar reação, tinha medo de tudo. Sabe por quê? Esse medo, gente? Não dá só para... Ai, Mel, é cegueira ideológica. Não é só isso não, meu filho. Se você acha que uma pessoa que não toma vacina, ela só não toma vacina porque existe político que é anti-vacina, você está muito enganado. Você tem que sair da sua bolha. Sabe por quê? O método científico, ele é tão distante, sabe, da gente, do nosso cotidiano, na nossa escola, a gente não sabe e tem medo. Tem medo, sabe? Então, assim, o método científico, gente, ele só está disponível para quem está na universidade. É muito fácil eu falar da importância da vacina para alguém que foi para a universidade. Aí sim eu digo, cegueira ideológica, a cegueira ideológica para quem conhece o método científico e mesmo assim quer tomar vacina, por causa de politicagem. Agora, uma pessoa que nunca ouviu falar de vírus, que nunca ouviu falar não sabe o que é isso, não sabe como é que faz uma vacina, não sabe de nada disso, ela vai ter medo, é natural. Porque foi tudo muito repentino, não houve, assim, uma educação para isso. Então, nós falhamos, nós criamos pessoas dentro de cavernas. Não é verdade? Aqui eu tenho uma forma de você usar, né? A República na redação, trouxe textos aqui aprovados, trouxe também textos que servem de modelo para você treinar. Olha só. Copiem no caderninho de vocês, dá um pause aqui no vídeo, né? Para vocês aplicarem esses exemplos aqui em outros temas, né? E aí, a gente está caminhando aqui para o final da nossa aula e eu preciso falar dos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi comemorado em 2020. Só que como de 2020 para cá, a gente meio que ignorou, a gente tornou tudo o mesmo ano, né? Porque por conta da pandemia, isso mexeu muito com a nossa noção de tempo. A gente passou tanto tempo em lockdown, em rodízio, essas coisas, que a gente não sabe o que é dia útil, o que é feriado, a gente não sabe, mexeu muito com a nossa noção de tempo. E aí, em 2020, foram comemorados esses 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente aprendeu com isso? Talvez a gente não tenha aprendido nada além de fazer novas guerras, né? Porque a gente mal conseguiu lidar com as consequências dessa Segunda Guerra, né? A gente até hoje lida com as consequências dela, como nós também, em contrapartida, criamos novas guerras. Então, é bem difícil de lidar, né? Então, aqui eu tenho um cenário pré-bélico, né? Reforçado, inclusive, por um alucinado terrorismo, né? Que, potencializado pela moderna tecnologia, tornou-se um componente adicional e muito perturbador no quadro da disputa pela hegemonia mundial. Todo mundo quer dominar o mundo, né? Todo mundo quer dominar o mundo. Vez ou outra aparece um aí querendo dominar o mundo, querendo fazer guerra, querendo jogar bomba atômica e aquela coisa toda. Pode vir um tema de redação
perguntando para você sobre o medo atômico. O medo atômico nada mais é do que isso. O medo como ferramenta política, como ferramenta de guerra. A resposta a essa situação não será dada, no entanto, por romances ou contos, né? Infelizmente, a literatura ela não tem o poder de mudar essas guerras. Ela só reflete as consequências da guerra, ela só reflete essa experiência, né? E registra isso. É a mídia que agora funciona como caixa de ressonância das aspirações pacifistas. A literatura pode ser mais ampla, mais profunda, mas é menos urgente. As pessoas elas não se importam muito com literatura, as pessoas têm preguiça de ler, né? Principalmente hoje com as redes sociais, com caracteres tão limitados, as pessoas não gostam muito de ler e de escrever. E tem menos urgência na literatura, tem menos urgência nas palavras, gostam um pouco de palavras, né? Mas nós temos a mídia que tem feito esse papel e que tem essa abertura para gerar reflexão. Muitas vezes a mídia não vai fazer esse papel, obviamente, vocês já sabem, e isso pode vir num tema de redação também, né? O papel da mídia em relação à democracia, né? E qual é o papel dela em relação à guerra, né? O papel da mídia. Então, a urgência na paz é a palavra de ordem na conjuntura atual, né? Uma conjuntura que se caracteriza pela perplexidade. Então, aquele poema que eu coloquei no início da aula é de uma pessoa que foi lutar no conflito de 1914, né? E que ele era um soldado russo e escreveu esse poema sobre a guerra. Então, assim, nós vivemos num momento de total perplexidade. E aí, gente, eu tenho uma literatura brasileira que vai falar dessa perplexidade e que vai debochar da sobrevivência. Vai debochar da sobrevivência do brasileiro, vai debochar dessa sobrevivência em meio à guerra. E aqui eu começo com Ao Vencedor as Batatas, de Quincas Borba. Vamos lá. Quincas Borba, gente, que é o personagem principal do livro Quincas Borba, ele vai aparecer em outros livros, né? Especificamente em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele vai aparecer no livro de Machado de Assis. E ele vai trazer uma nova ideologia liberal com essa ideia, né, evolucionista, com essa ideia, sabe? Ele vai trazer uma nova filosofia de vida. E aí, ele muito rico, ele vai trazer essa filosofia para o Brasil, para as pessoas, né? Ele vai falando sobre o humanitismo, que é a filosofia dele. E o humanitismo vai falar disso, de que vence o mais forte, ao vencedor as batatas. E aí ele explica, gente, ele explica que se eu tenho uma disputa ali de duas tribos por comida, não tem como eu dividir essa comida para todo mundo. Alguém vai ter que se matar e conseguir vencer para pegar essas batatas e comer, sobreviver. Então, eu tenho a história do darwinismo, né? Que vence, dentro da teoria evolucionista e tal, que vence aquele que é mais forte, aquele que melhor se adapta ao meio. E aqui ele vai falar desse darwinismo social. Ele vai dizer que o mais forte leva as batatas, leva a comida. Aqui eu trouxe alguns trechos, né, de quando o Quincas Borba aparece no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Depois vocês leiam com calma para vocês poderem aplicar também nas provas. E muitos desses livros, gente, do Machado, são leituras obrigatórias em vestibulares, então vocês já vão tendo aí uma ideia para as provas de linguagens, né? As provas de linguagem, de gramática. Então, aqui eu tenho um trecho, e aqui eu tenho um trecho também do romance em Quincas Borba. Lembrando que Quincas Borba é o seguinte, ele divulgava, o Machado de Assis, ele escrevia em folhetim.
Então, em folhetim, o Quincas Borba era bem mais aprofundada a filosofia. Aqui no livro é menos desenvolvida essa ideia do humanitismo, da filosofia, mas ainda assim ele vai falar disso ao longo de todo o livro, ele sempre vai retomar essa ideia dessa teoria, dessa filosofia dele, né? Em Quincas Borba, analisa-se um pouco o comportamento moral dessa tribo, né, que está disputando ali a comida. E aí ele fala que para satisfazer uma necessidade prática e material, e talvez guiada ali pelo princípio de manutenção das espécies, né, ele extermina outra tribo e consome então as batatas. Ao serem exaltados os vencedores, perpetuam então uma norma diante dos problemas práticos, ou seja, passa-se a valer um pouco um juízo sobre esse problema prático. Então, vamos lá. Vamos pensar numa coisa. Recentemente, o programa Profissão Repórter, ele fez uma matéria sobre as pessoas que eram deixadas para trás durante a pandemia. Ou seja, durante a pandemia de Covid-19, quem era prioridade para ser tratado? Quem tinha Covid-19. Quem estava precisando de respirador. Só que eu tenho outras doenças crônicas, doenças terminais, doenças que não esperam. E essas pessoas, elas eram deixadas para trás. Essas pessoas, elas ficavam em casa para morrer. Então, o Profissão Repórter, ele vai analisar justamente isso. Essas pessoas que foram deixadas para trás, que foram para casa morrer de câncer, morrer de diabetes, morrer de qualquer outra coisa. Porque todos os hospitais estavam voltados para a pandemia de Covid-19. Além disso, gente, dentro de um contexto de guerra, dentro de um contexto de pandemia, de caos extremo, de caos contemporâneo, quem é que fica para trás? Se o menino tem problema de mobilidade, é cego, se ele é deficiente, teve lockdown, não tinha escola para ele, sinto muito, ficou para trás. Se a criança não tinha babá, não tinha como ficar na escola durante o lockdown e foi estuprada pelo avô, ficou para trás. Ninguém tem nada a ver com isso. Simplesmente ela não foi forte o suficiente. Então, essa teoria humanitista, essa teoria, essa filosofia de que vence o mais forte, trata-se disso. Quem ficou para trás era porque era fraco. Quem foi explorado, quem foi vítima de qualquer tipo de violência, de exploração, não foi forte o suficiente. E aí, ele traz justamente essa ideia, um juízo de valor sobre o problema prático, sobre esse problema. Ele diz assim: sempre que houver um pouco de alimento ou de escassez e recursos necessários à vida, justifica-se que um grupo se sobreponha a outro, eliminando, escravizando e subjugando. Inclusive, em 2022, um empresário recentemente viralizou a entrevista dele, porque ele falou que o Brasil precisa de mais desigualdade. Ele falou que o Brasil precisa de mais desigualdade, porque, segundo ele, as pessoas da elite têm mais condições e têm mais, vamos dizer assim, conhecimento, traquejo, sei lá, são mais educadas para lidar com a educação, com a política, elas merecem mais ter privilégios. Foi isso que ele falou. O Brasil precisa de mais desigualdade, porque essas pessoas aí, esse bando de pobre, só faltou dizer isso, esse bando de pobre aí nem merece privilégio, sabe por quê? Porque eles nem sabem usar privilégio. Entendeu? Tipo assim, só faltou ele falar isso. Então, gente, eu tenho pessoas, olha só, o Machado de Assis, ele vai satirizar justamente, você acha mesmo que esse empresário que viralizou em 2022, você acha que ele é a primeira pessoa a pensar desse jeito? No século XIX, no século XX, já acontecia isso. Já tinham pessoas que debochavam da desigualdade, que debochavam da pobreza. E o Machado de Assis estava lá, prontíssimo para satirizar com eles. Quando
Machado de Assis criou o humanitismo, ele criou para essas pessoas. Para satirizar e mostrar para a população, mostrar para o brasileiro que existe gente que acha que desigualdade tem que aumentar, porque pobre tem que ser pobre mesmo. Rico é que merece e que tem jeito para cuidar de privilégio. Então, cria-se um juízo de valor dizendo o seguinte, cria-se uma ética da indiferença. O que é essa ética da indiferença? É quando eu digo aquele ditado popular lá, ó, farinha pouca, então o meu pirão primeiro. É quando eu só quero tirar o meu da reta. Resolvo minha vida, os outros que vão para lá, se vire. E aí o Machado de Assis vai criticar isso, ele vai satirizar isso. Ele vai se comportar como esse executivo, como esse empresário que falou que o Brasil precisa de mais desigualdade. Esse é o Quincas Borba da modernidade. E aí eu tenho essa ideia, né, da sobrevivência do mais forte, né? E aqui eu tenho a filosofia caricata e a moral, parece explicar e, ao mesmo tempo, o movimento de satirizar e demolir, mediante a afronta estratégia de Machado de Assis, as práticas de Brás Cubas e sua classe, com justificações de uma filosofia falseada e caricata, cômica e ridícula. E ainda revestida de perversidade, sabe? Requinte de crueldade, ameaçante contra os vencidos, pois, segundo ela, ao vencedor as batatas. Assim parece que Quincas Borba, o filósofo fornecendo pensamento e palavra e funcionando como espécie desclassificada e diminuída do intelectual independente, aqui Brás Cubas, né, leva, ao mesmo tempo não leva a sério. É capaz de explicar, sem meios termos, a justificação filosófica dos proprietários e suas práticas na sociedade de classes escravistas. Então, o humanitismo ele vai explicar justamente por que essas pessoas acham que precisa de mais desigualdade, porque ele precisa ficar mais rico. Sabe? Dá raiva, não dá? É puxada, é puxada. Essa aula aqui, minha gente, difícil. Mas ninguém vai sofrer sozinho, não. A gente vai sofrer todo mundo juntinho aqui e arrasar no dia da prova. É isso. Aqui eu tenho como você aplicar, né, o repertório do Machado de Assis na sua redação, né? E aqui eu tenho alguns temas para comentar com vocês. Esses temas, minha gente, vai cair, viu? Em algum momento aí vai cair, já fica ligado. Eu quero que você pegue essas citações, que você pegue, sabe, essas anotações da aula, pegue esses temas que estão aqui e crie argumentos para esses temas, sabe? Então, aqui eu quero que você desenvolva pelo menos um argumento, 2, sobre esses temas, desenvolva aí um repertório para esses temas, cada um deles, já para ficar prontinho aí no seu material para quando você for treinar. Porque, gente, não tem como. São muitas opções, são muitas críticas sociais, são muitos temas abordados nesses livros, sabe? São muitas coisas assim que são tão contemporâneas, né? Que são tão atuais. E veja bem, Quincas Borba falava do humanitismo, dessa filosofia que fala que o mais forte ele vence, o mais privilegiado ele merece vencer e pronto. É assim que tem que ser. E aí eu tenho hoje pessoas que defendem essa ideia, né? Com outro nome, com o nome de meritocracia. E aí pode cair na tua prova assim. Alô, alô, quem vai fazer prova FUVEST, hein? Alô, alô. Quincas Borba, leitura obrigatória das gigantes paulistas. E se cair o humanitismo com essa ideia de meritocracia? O que você vai fazer? É isso aí, minha gente. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.